Invincible. Gente, aqui é a Manu e Lilo e Stitch, uma das franquias mais consagradas da Disney. O primeiro filme, dirigido por Chris Sanders, já é uma obra-prima. O segundo filme é bom se a gente for comparar as outras sequências lançadas em VHS. E também a sua série, que é composta por 65 episódios, mais o filme piloto e o filme que é considerado o seu final. E aí vocês pensam, então vai ser mais um vídeo falando de Lilo e Stitch, certo? Achou errado, otário? Tá, Lilo e Stitch não é meio que o assunto do vídeo de hoje, mas eles têm uma conexão indireta. O que é que eu tô tentando dizer? Bem, na segunda temporada da série do Lilo e Stitch, meio que teve 4 episódios que meio que foram crossovers de outras séries do Disney Channel que passavam meio que na mesma época da série do Lilo e Stitch. E esses 4 episódios foram inspirados naquelas sketches onde o Stitch invadia meio que os clássicos da Disney, como O Rei Leão, A Pequena Sereia, Aladdin e A Bela e a Fera. E as séries na qual o nosso alienígena fofo azul favorito invadiram foi A Hora do Recreio, A Família Radical, Jake Long e o Dragão Ocidental e Kim Possible. E só de eu estar enfatizando isso, você já tem ideia do que a gente vai falar. Então hoje, no meu bloco de análise de filmes, onde faço análise isoladas dos filmes que eu gosto, como Enrolados, Tá Chovendo ao Bug e Eu Tô Ferdinando, vamos falar de Kim Possible, O Grama do Amor. O filme que é considerado um dos melhores filmes animados da Disney Channel. Então, sem mais enrolações, bora, amiga, que eu sou tua amiga. O filme começa no Japão, onde está rolando uma parada em homenagem à empresa de brinquedos Nakazumi, onde o presidente, senhor Nakazumi, estava lá. Nisso já chega a Shengo, a assistente do principal vilão do desenho, Dr. Grekken, e que com certeza foi crush de muita gente. E ela chega no seu jato espalhando cortina de fumaça e ela já manda meio com uns ninjas meio que pra pegar o presidente Nakazumi. Mas aí chega a nossa protagonista, Kim Possible, outra que tem uma grande série de crushes que se desenvolveram na infância. E ela já chega arrebentando tudo. Ah, e também o Ron Stoppable veio, junto do Rufus, que é a topeira pelada dele. O Rufus é que nem o Stitch para Lilo, só que o Rufus é pequeno e está pelado. Quando chega a vez do Ron agir, ele se depara com o Sumo Ninja, que é uma mistura de lutador de sumo com ninja. O Ron já enfrenta dificuldade com esse Sumo Ninja e o Rufus tenta ajudá-lo. O Ron consegue meio que vencer o Sumo Ninja, inclusive o Ron deu um cuecão no Sumo Ninja. E a Shengo consegue capturar o Senhor Nakazumi. A Kim vai atrás dele usando meio que os seus patins a jato. E o Ron se queima todo porque ele colocou a cueca foguete em vez de dar os patins foguete. Ocorre toda uma cena de ação de perseguição. O Wade, que é o moleque que trabalha com tecnologia, vai ajudando a Kim. E aí chega um momento onde meio que o Wade fala pra Kim: ô Kim, a sua amiga Monique te pediu para te colocar na linha. E a Kim: eu não sei, agora não é exatamente o bom momento pra isso. E o Wade: meio que é alguma coisa sobre a Bonnie e o Brick. E a Kim: o quê? Coloque ela na linha agora! E essas, meus amigos, são as prioridades de um adolescente número 1. Fofoca. A Monique me pediu pra botar ela na linha, mas você está ocupada. Um pouco. Não era importante. Alguma coisa sobre Bonnie e Brick. O quê? Coloque ela na linha agora. Tudo bem, tudo bem. A fofoca dessa vez é que a Bonnie e o Brick estão de volta
De novo. E as duas vão conversando sobre o motivo desses dois terem voltado. A Monique acha que é melograma, mas a Kim, com certeza, meio que ela acha que é porque ela quer um par para o baile. Voltando pra perseguição, o Ron acaba se esbarrando meio que no jato da Shigo. E ela vira o avião de cabeça pra baixo pra despistar o Ron. Só que isso faz que meio que a garra dela, que estava segurando o Senhor Nakazumi, se solte do Senhor Nakazumi, fazendo que ele, a Kim e o Ron acabam caindo. Mas a Kim Possible usa um gancho que faz que ela pegue o Ron e o Senhor Nakazumi e eles conseguem se segurar. A Shigo ainda tenta pegar o Senhor, só que ela só consegue pegar meio que o casaco dele e se esbarra nos balões de evento de parada. E nisso ela foge e a Kim mais uma vez salva a noite, já que estava de noite. E a Shigo acabou meio que falhando meio que nessa missão. E olha o que ela faz meio que esse comentário aqui. Sabe, algum dia vamos ter que tirar aquele secador dela. Sabe, um dia a gente ainda tem que tirar aquele secador dela. Aí a gente já tem a abertura do filme, que toca a música clássica da abertura de Kim Possible, só que ela tem uma vibe meio 007, na qual eu gostei muito, além de ser bem nostálgico. Depois disso, a Kim e o Ron estão meio que no avião do Senhor Nakazumi. A Kim e o Wade começam a conversar sobre esse interesse repentino do Dr. Graken pelo Nakazumi. E também a Kim tá tentando meio que estudar seu dever de casa de geometria. O Wade meio que quis ajudar, mas a Kim acha que a ajuda de um super gênio seria desonesto. E quando a Kim vai meio que verificar como está o Ron estava brincando com o Rufus num carrinho na qual o Rufus estava dirigindo, enquanto meio que tinha 2 assistentes do Senhor Nakazumi fazendo o dever de casa para ele. Ron? O número 7 é capcioso. Ainda pretendo voltar a ele. Como vai indo a redação? Acredito que Stoppable-san fique satisfeito. O Senhor Nakazumi agradece a Kim Possible e o Ron Stoppable-san por resgatá-lo. E comenta que o Ron é um ótimo consumidor, pois ele ainda tem muita alegria infantil. E o pior é que ele nem se sente ofendido com isso. O filme meio que dá um destaque para esse senhor Nakazumi, que inclusive ele tem meio que uma peculiaridade que ele sempre sussurra meio que na orelha da sua assistente para que ela falasse meio que por ele. Mas quando o Ron meio que comenta meio que a sua opinião de criação de personagens de brinquedos, na qual pra ele é fazer meio que o rabisco e pronto, o cara fala fluentemente a língua dele, pois ele gosta de sussurrar na orelha do seu assistente. E com certeza isso deve ser um feitiço. Bom, o pessoal já está chegando em Middleton, só que a Kim e o Ron já decidem soltar do avião só para chegar em casa. Nisso a gente vai para casa dos Possibles. E a gente é lembrado que a Kim não é a única que tem meio com um estilo de vida alternativo, pois a mãe meio que é uma neurocirurgiana, na qual ela tem 3 cirurgias por dia, isso antes do almoço. O pai é um programador, na qual ele estava meio que terminando um projeto que ele estava construindo faz 3 anos, que é o projeto Hefestos, mas o cara acidentalmente quase apaga o projeto, meio que ao dizer sim, quando meio que a mulher oferece mais café pra ele. E o cara fala, tudo bem, eu tenho tudo aqui. E isso vai ser importante meio que mais pra frente. Chega a Kim, ela mostra meio que pela TVzinha que ela salvou o magnata dos brinquedos Nakazumi. E os 2 irmãos mais novos da Kim inventaram 2 foguetes. E os foguetes voam pra toda a cozinha. E meio que a Kim, pô, por que você não joga meio que videogame com garotos normais? E os garotos, jogamos com as peças deles. E aí a Kim faz esse comentário. É nisso que dá com o neurocirurgião e engenheiro de foguetes terem filhos, sendo que ela é filha deles. E mano do céu, a comédia desse filme é muito boa. Indo para o núcleo dos vilões, a Shigo chega no laboratório secreto do Dr. Graken e de repente ela é encurralada por soldados que se vestem meio que de vermelho, que na verdade são citogrones, que são meio que robôs com gosminha. E aí o Dr. Graken meio que anuncia em voz, você falhou por mim pela última vez, Shigo. E
a Chigo, de maneira incrível, vence todos eles. Claro, de uma maneira meio que um pouquinho injusta. Bom, chega o Dr. Grekken e ele fala que chegou a hora deles chegarem pro próximo nível. Mas isso antes de meio que prestar luto ao 842, que é o Citodone que a Chigo quebrou. E nisso o Dr. Grekken tem uma conversa com a Chigo. Se ela acha que ele é malvado. E a Chigo, vendo que eles vão ter aquela conversa outra vez e que ela precisa ser honesta, ela fala que ele é bem malvado. E nisso a gente vê os projetos meio que do doutor. Tipo, tem meio que eles vendo meio que um cara que tá inspecionando um polvo. E o polvo meio que acaba meio que pegando o cara e o engolindo. Ah, Henderson, vital para o projeto de vida mutante. Ah, acho que você tem razão. Tem o raio aniquilador, que é mal por natureza, além de economizar energia. Dá só uma olhada no raio aniquilador. Mal por natureza e economiza energia. Um setor novo na qual a Chico fica completamente chocada, que é uma releitura de um quarto de garota adolescente estereotipada, na qual o Dr. Grekken tá pesquisando futilidades adolescentes. Pois assim ele vai conseguir encontrar uma falha na Kim Possible, já que ela é uma adolescente. E olha que o experimento tá funcionando rápido demais. Stevens, o relatório. E aí, Super Dr. Draken? Pirando, Stevens. Como a Chigo fracassou na missão de capturar o Seiya Nakazumi, e meio que ela só cruza meio que o casaco dele, o Grekken rasga, só que ele acha um papelzinho, na qual está um esboço. Mas o Grekken vê isso como o primeiro passo para a dominação mundial. Enquanto isso, a Kim Possible tá no seu treinamento de líder de torcida com as outras garotas, só que é constantemente atrapalhada pela Bonnie, pois ela tá recebendo ligação do namorado. A Kim e a Bonnie já tem meio que uma briga, e é aí que a Bonnie faz uma comparação da Kim em relação a ela e as outras garotas, na qual a única diferença entre elas é que a Kim não tem namorada, enquanto o resto meio que tem namorado. E todas elas meio que namoram um atleta. E a Bonnie reforça isso porque o baile meio que tava chegando. E ter um acompanhante meio que é muito importante. E aí a Bonnie meio que confronta a Kim, meio que pensando em quem que ela vai levar. Chutando que ela vai levar o presidente do clube de Shaggy Grace. Mas assim que chega o Ron, meio que ela vem e fala: ah, deixa pra lá. Isso já estabelece o principal arco da Kim e do Ron, que é sobre o relacionamento deles. Pois o filme já deixa explícito, e graças ao desenvolvimento do relacionamento deles nas primeiras 3 temporadas, que em algum momento esses dois vão ter que se beijar. Aí vamos para o Bueno Nacho. A Kim conversa com a Monique, se questionando se tem alguma coisa errada com ela pelo fato dela não ter namorado. E essa Patty faz um ótimo trabalho de desconstruir essa ideia de feminismo que a gente já tem até hoje. Onde a Kim tá meio que assustada com o fato que provavelmente ela vai assustar meio que os rapazes, porque elas meio que aparecem na TV, socando e chutando vilões meio que na janela abaixo. E ela se pergunta se tem alguma coisa mais triste do que ir com baile com seu só um amigo. E esse termo, só um amigo, assombra a oferta de Miraculous que acompanhou pelas primeiras 5 temporadas até hoje. A Monique compartilha sua opinião e acha que a Bonnie só tá caçoando da Kim. Mas dessa vez a Kim queria fazer essa menina engolir o que ela disse. Enquanto isso, o Ron já tem seu próprio programa. Após a promoção da sua comida favorita do Bueno Night, meio que não existe mais por conta da nova gerência. E ele já quis meio que fazer uma queixa, meio que para essa nova gerência, meio que por conta de uma sugestão do Ned, que é o balcionista meio que do local. E aí, o Ron vai triste, e ele vai falar pra Kim: Kim, a vida que eu conheço meio que mudou pra sempre. A noite do Naco não existe mais. Pode me dar 3 pratas? Kim, a vida que conhecemos mudou pra sempre. A noite do Naco não existe mais. Pode me dar 3 pratas? A Kim e o Ron recebem uma notificação do Wade, na qual ele meio que avistou o Dr. Grekken no Triângulo das Bermudas.
que é um bar exclusivo para vilões. O Greg meio que vai ter uma entrevista com o paizão. O Greg inicialmente meio que não queria meio que receber a ajuda da Shigo, já que ele é um super vilão, então ele pode lidar com o paizão. E nesse meio tempo a Kim e o Ron já se infiltram meio que no estabelecimento. O Greg já vai até o paizão, só que para conversar com o paizão ele tinha que ter trazido a senha. E o Greg é expulso. A senha era neném. O Greg oferece meio que umas notas de grana pra ter a informação na mesa. E rola um clima de tensão. Só que o Greg fala: pô, eu não tenho tempo para esses joguinhos. O problema é que o paizão ama os joguinhos e já é expulso pela segunda vez. E só na terceira é que ele consegue meio que a informação. Só que era uma lista de compras. Enquanto isso, a Kim Possible já tá infiltrada aqui no estabelecimento, mas ela já é atacada pela Shigo. Rola uma cena de combate ardente entre elas. E, meu Deus, quanta tensão de ódio que essas duas têm. E, enquanto isso, o Ron tava numa subprograma onde ele tava jogando poker com bandido. E a Kim vai interrogando meio que a Shigo, se perguntando onde tá o Greg. E ela: olha, vai que eu entendo os planos dele. E aí que por fim a gente vai pro Greg, que meio que ele quer saber onde ele quer achar a tecnologia cibercrônica que ele precisa. E meio que o paizão sabe de alguém. Alguém que foi o único a decifrar. E esse alguém era James Timothy Possible. E a resposta do Greg foi assim: Dr. James Timothy Possible. Quanta ironia! E está a meu favor desta vez. Greg e a Shigo conseguem escapar. E no dia seguinte, a Kim estava cabisbaixa, pois ela não tinha nenhum namorado. O Ron chega e mostra o seu abaixo-assinado para que a noite do narco volte. Aí o Ron percebe meio que o problema que a Kim tava meio que tendo. Ele acha que meio que ele deixou o Greg escapar porque ele fez besteira. A Kim fala que ela já se acostumou com isso. E um ato de fofura é que ela meio que assinou o baixo assinado meio que do Ron. O Ron agradece, já que ele sempre pode contar com a Kim, embora que isso não diminua a tristeza da menina. A Kim até tentou conversar com seus pais, com seu pai que imediatamente resolveu ligar para sua mãe, para a mãe da Kim, porque ele não sabia como lidar com esse tipo de assunto. E a mãe que meio que ela tava no meio de uma cirurgia e um dos colegas de trabalho dela meio que até sugeriu um dos seus filhos para levar aqui pro baile. É, a menina tá completamente perdida. E só uma ressalva: parece que essa mãe da Kim parece que é shipper aqui de Kim e Ron, pois ela vê o Ron como um bom menino. No dia seguinte, a Kim meio que fala com a Monique e acha que o Ron está ótimo. E aí aparece o Ron aqui na sua lambreta extremamente lenta e tava lá meio que o Rufo. O Ron já ia estacionar sua lambreta meio que na escola, só que alguém com uma moto meio que chega antes dele. E o Ron meio que consegue se relacionar com esse sujeito devido a uma fala de que ele disse agora há pouco. Às vezes quando ele e sua máquina estão no asfalto, eles não veem mais nada. O nome meio que do garoto que o Ron faz amizade se chama Eric. E o Rufus não gosta muito do cara imediatamente, embora que o cara meio que fala: eu gosto de topeiras peladas. O Ron já tenta apresentar a escola meio que por Eric, mas aí o menino Eric avista uma coisa e meio que ele pergunta: quem é ela? E aí o Ron olha e fala: é a moça da cafeteria. Leva na fé, não dá pra se livrar dela. Quem é ela? É a moça do refeitório. Leva a fé, não dá pra se livrar dela. Mas o Eric tava se referindo a Kim Possible. O Ron explica que ela salva o mundo e ele ajuda. E aí o Eric pergunta da natureza do relacionamento dele, se pergunta se eles são namorados. E ele: não, a gente é ótimos amigos. E o Eric já deduz: é dinamite pura. E dá pra ver que o Ron tava negando essa paixonite pela Kim. O Ron já chega na mesa onde a Kim tava comendo e a Kim vê o Eric. E o Eric imediatamente se senta ao lado da Kim. E esses dois aí vão se relacionando de maneira até bem mais natural. A ponto que a Monique fala que ela foi dizendo assim na toa. E aí o Ron, vendo isso, tenta se comprometer. Mas é aí que o Ron vai percebendo que ele vai ficando sobrando por aí. E aí tem uma música triste no meio, onde meio que tava lá meio que a Kim e o Eric se relacionando mais de maneira íntima como namorados.
E o Ron, coitado, sendo deixado de lado. E, mano, a gente fica muito identificado com o Ron nesse momento, pois ele tá passando pela friendzone. E o coitado tá sofrendo muito. E para colocar o pai de terra meio que no lugar, os irmãozinhos daqui meio que falam: alerta de piolhos! Sabe o que isso significa? Que Impossible está namorando. A quem convida o Eric para jantar. E tava lá o Ron meio que morrendo de ciúme. E o Rufus está completamente do lado do Ron. Aí a gente vai pro pai da Kim, que tá trabalhando no projeto E-Fest. E ele já é interceptado pelo Sumo Ninja, acompanhado do Dr. Grekken. Voltando ao Ron, a mãe da Kim percebe que o Ron tá sofrendo mais do que cantor de sertanejo sofrência. E ele tenta falar que ele só tá enjoado. E aí a mãe: olha, meu otoscópio tá no carro. E ela meio que até tenta conversar meio com o Ron pra que ele se abrisse um pouquinho. Mas claro que a presença da Kim junto com o Eric estava se tornando insuportável para ele. E aí que a mãe e os irmãozinhos da Kim percebem que o pai tá atrasado. E os irmãozinhos até queriam queimar a pizza, mas meio que a mãe: ah não, os bobeiros proibiram, nada de queimar sua confusão. E enquanto isso, o pai tá trocando meio que umas frases meio passiva-agressiva, meio que em relação ao Gru, já que esse é o nome verdadeiro do Greg. Greg, eu não sou mesmo que você me conhecia na faculdade. E o pai da Kim: então você ainda não arranjou namorado? E o Greg: pô, será que ninguém mais respeita a relação sequestrado e sequestrador? O pai meio que aqui foi inteligente e conseguiu deletar meio que o projeto E-Fest, meio que usando a voz. E ele fala: olha, tá tudo aqui, ó. E meio que o Dr. Grekken: ainda bem que ainda temos aquele leitor de mentes no laboratório. E nisso já voltamos ao Ron, meio que Cristinho e o Rufus tentam alertá-lo, mas ele tava muito triste. E quem também ficou triste é o Ned, pois ele perdeu a gerência. E quem virou gerente assistente foi o Lars, pois o escritório mandou. E o Ned meio que começa a falar pro Ron que tá tendo umas mudanças meio sérias, pois terá a temida poção infantil. E meio que o Ron não vê meio que nada de ruim, pois é só uma poção infantil com brinquedo. Mas o Ned fala: olha, imagina quanto pirralho. De repente, amanhã vai ter um pregão de um palhaço. E o Ron: e de quanto vai ser o salário? Bom, o Ron já recebe meio que um chamado da Kim, que meio que o alerta dizendo que o seu pai foi capturado. Os dois já vão pro convívio secreto do Drake. Bom, ambos são pegos numa armadilha. E o Grekken: que Impossible! E o parceiro na qual o nome eu sempre esqueço. Eu, pô, a gente lutou meio que por muito tempo, como ainda não sabe meu nome? O Jack que tá no convívio secreto é um holograma, pois ele tá num novo convívio para sua dominação mundial. Bem, o pai da Kim tá capturado, amarrado, e ele tava prestes a virar a comida daquele povo. E pra piorar, ele instalou aquele raio laser que economiza energia, além de instalar alguns citogrones. E nisso ocorre outra cena de ação, onde a Kim luta contra os citogrones, enquanto o Ron tenta salvar o pai da Kim, mas ele acaba sendo pego pelo povo, sobrando por Rufus meio que ajudar o seu dono moderno, meio que o tentáculo do povo. A Kim já resolve meio que todo o treta dos citogrones e destrói o raio da morte do Greg usando meio que pó de maquiagem. Isso lá, 3 espiãs demais. E ela também tem um batom a laser. E meio que o Wade não faz isso meio que com o Ron, porque meio que uma vez ele que derreteu os dedos meio que pintando, achando que meio que era um esmalte comum. Eles conseguem salvar meio que o pai da Kim, só que ele aparentemente, ele não se lembra meio que do momento de que ele foi capturado. No dia seguinte, a Kim tá conversando com a Monique, que meio que o quão vago meio que está ficando meio que o Drake, pois ela sempre acaba com os planos do Greg de uma maneira tão boa. A Kim tá meio que tentando escolher um vestido meio que pro baile. Bom, chega o Eric, ele gostou de um vestido que a Kim tava usando, e aí chega a Bonnie pra se comprometer. E ela tenta falar algo sobre o Ron, mas a Monique intervém e meio que ela fala: olha, aquele Drake enfrentado com outra mulher. E a Bonnie, ela está hipnotizada pelos brincos. Meio que ela tava usando um negócio que meio que pertencia à roupa, e meio que ela acabou meio que saindo, e meio que o Alan pitou e o Ron sai pra ver o que tava acontecendo. E o Ron tava sem calça. E olha que não foi a primeira vez. E o Ron, mais uma vez, vê de longe a Kim se relacionando com o Eric. Mais momentos onde a gente se identifica com Ron Stoppable,
um garoto loiro que é apaixonado por uma ruiva, mas prefere alguém muito mais bonito do que ele. Peraí, essa crama me parece muito a de Frozen. Enquanto isso, a Shego tá tentando saber o que o Greg tá planejando. Pois primeiro eles atacaram meio que o Senhor Nakazumi. Depois, leram meio que a mente do pai da Kim. Depois, citogrones ampliados. E por fim, cenário adolescente. E ela tá com a pensando pijama mais louco do mundo. O Greg tá tranquilo, meio que vendo que ela, segundo, ainda não sacou de nada. E aí fala que ele realmente tem um plano, mas ele não vai contar pra Shego, pois Kim Possible não é mais esperta do que ela. Se ela não descobre, ela não descobre. Ou seja, ele pode até vencer. E olha que esse plano do Greg tá sendo até meio que muito mais inteligente e bem elaborado dos anteriores que a gente já viu. O Greg já decide ir, pois ele vai para uma reunião de diretores. E quando a Shego pergunta de qual companhia, e ele fala que é uma que ele adquiriu recentemente, numa manobra agressiva. E é aí que as peças lentamente vão meio que se encaixando em nossas mentes. E é aí que vamos para o Senhor Nakazumi, que percebe que tá lançando um novo brinquedinho meio que no Bueno Nacho. E ele reconhece esse design como o dele. E é aí que ocorre o Podemon de criança. Primeiro tem criança japonesa, na qual é que elas fazem meio que uma referência ao CEO antes de saírem pela porta. Depois vão para a França, Austrália, o Ártico, na qual as crianças meio que saem do local, mas eles entram para dentro de novo, porque elas não querem morrer de frio. E por fim, Middelburg, onde estava lá meio que o Ron, vendo a quantidade imensa de crianças que estavam tomando banho no nada. Ao ponto de uma entrevistadora estar fazendo uma reportagem meio que no local. E com tudo isso acumulando, é claro que o Ron teria que estourar. Então ele pega o microfone meio que da repórter e meio que ele dá um xilique dizendo: eu nem consigo chegar no balcão para pedir. Esse lugar é meu. Eu estou perdendo tudo que eu amo. Tudo que importa na minha vida. E quem meio que tava vendo essa entrevista é a família Possible. E a família meio que comenta que sim. Começando pelos olhos, dizendo: oh, é o Ron. E o Ron tá tendo um ADP. E aí a mãe: querido, eu acho que o Ronald tá tendo um ataque de pelanca. E o pai: Ronald tendo um ataque de pelanca? Ah, loiro sempre tem um ataque de pelanca por qualquer coisa. E minha gente, eu acho essa cena muito hilária. Eu não consigo nem chegar ao balcão pra pedir. Esse lugar era meu. Eu estou perdendo tudo o que importa na minha vida. O Ron na televisão e ele está surtando. Meu bem, acho que os meninos têm razão. Ronald? Surtando? Ele está mesmo. Quem também acaba vendo o ataque de pelanca do Ron é a Kim, que já decide conversar com ele. O Ed afirma pra Kim que o Ron tá na casa na árvore. Então a Kim vai na casa na árvore e percebe que tem um aviso meio que pintado escrito: proibido menina. E o Ron fala: esse aviso tá aqui faz muito tempo. E tava lá o Rufus com um balde perto de um balde cheio de tinta vermelha. Garotas não entram. Nunca reparei nesse aviso antes. Jura? Ele tá aí desde sempre. Eles começam a conversar meio que sobre uma memória de infância que eles tiveram aos 6 anos. Onde o Ron atirou com um estilingue num garoto chamado Annie Kirster. Só pra tirar a Kim de cima dele. Mas na verdade a Kim foi partir pra cima dele só pra tirar meio que o Ron dela. E ela acaba percebendo meio que uma foto aí. E acha o chapeuzinho do acampamento horrível que o Ron frequentou. Campo Bebê Chorão. E aí tem muitos motivos pra ele odiar esse verão. Carrapatos, era venenosa, lago tóxico, a mãe dele parou de atender no telefone. E pra ele, tudo isso foi péssimo. Mas pra ele, o que foi pior foi passar o verão inteiro longe da Kim. Rola um pequeno silêncio, meio que indicando uma pequena tensão romântica entre eles. E a Kim vê que talvez não seja só o Bueno Nacho que está fazendo o Ron ficar chateado. E o Ron tenta negar que ele não tá gostando do Eric, que ele meio que não tá com ciúme. E a Kim tenta acalmar, dizendo que isso não vai mudar entre os dois, hein, gente? Que eles sempre foram
amigos. Mas meio que o Ron meio que não ficou feliz com isso, não. Chega o Eric, o Ron já não queria deixar o maluco subir porque a árvore tem limite de peso. E nisso a Kim vai embora. E o Ron tenta pela última vez negar que ele não tá com ciúme. No caminho para eles irem pra casa, o Eric fala que é legal meio que a Kim ter missões. E ele fala que a sua missão é levar ela pro baile. E a Kim aceita. Nisso, já vamos para a tarde do dia seguinte. E o Ron tá tendo uma conversa com o Rufus. E ele vai falando sobre o namoro da Kim com o Eric. E aí ele fala que ele não era fã meio que do lance de aproximar ela com o Joss Whedon, mas ele tava do lado da Kim. Mas a história é diferente, pois ele sabe que tem um lance entre eles. Como se estivesse há muito tempo. Ele pergunta se tem alguma coisa nele ou nela. Bom, o Ron que já tava se sentindo quase pronto pra fazer o que nenhum homem já fez. Falar dos seus sentimentos. E é humilhante para o ponto de vista masculino, mas aqui vale a pena. Mas daí tem os famosos horrores. Pois, caso a Kim tenha gostado muito do Eric, se for um grande balde de água fria, sem falar do que ele vai fazer com a amizade deles. O nosso menino tá numa turbilhão de emoções de vai ou não vai. Nisso já vamos pra Kim, que ela já tava pronta para ir pro baile com o Eric, se não fosse pelos dois pirralhos que estavam se divertindo com os foguetes. Mas enquanto a Kim ia pro baile com o Eric, a mãe olha tristemente pro quadro onde tá a foto de infância da Kim com o Ron. Nesse exato momento a mulher sente pena do moleque. E nisso temos a informação que o Eric só tem o pai e que ele tá muito ocupado trabalhando. Nisso a Kim vai pro baile, ela vai se divertindo muito com ele. E a Bonnie não vai gostando nada disso. Nisso já voltamos pro Ron. Ele tá no Buenonat, o Ron tava completamente derrotado. E aí o Ned tenta falar com o Ron dizendo: olha, tem uma coisa muito errada por aí. O Lázaro também que interrompe a mini conversa, já que na verdade o Ned tá já que o Ron meio que tava quente demais. E meio que dá um molho diabo para o Ned. Só que isso serviu meio que para que ele usasse o molho para escrever uma mensagem escrito mal. E o Rufus percebeu isso. Mas o Ron meio que não tava muito meio que ligado na mensagem, pois ainda estava queijo com seus sentimentos não resolvidos com a Kim. E nisso ele ia beber meio que um refri. E aí que ele percebe algo terrível. E aí que gera a melhor piada do filme, na minha opinião. Não pode ser. Não! Vocês tiraram os dobráveis! Mano, esse moleque é muito besta. É por isso que eu amo. Então o Ron decide reclamar com o chefe atual da Buenonatio. E aí vai fazendo isso com a ajuda do Wade. E o Wade: não sei não. Vou conversar com o presidente executivo. Deve ter uma senha muito difícil. Deixa pra lá, eu consegui. E o Ron finalmente consegue atender o presidente meio que da nova Buenonatio, na qual se revela Dr. Grecken. E o Ron finalmente percebe a mensagem mal que o Ned escreveu e o Ned e o Rufus mostram para o Ron, bem na sua cara. E é aí que os pontos vão se interligando, pois esse novo chefe que comprou a Buenonatio é o próprio Grecken. E essa é a manobra agressiva dele. Mas mal sabe ele que eles escolheram meio que o restaurante errado para atacar. E aí que a gente descobriu o que o Drake queria com o meio que o rascunho do senhor e os bonequinhos Diablo, que estavam fazendo as crianças enlouquecerem. São, na verdade, robôs pequenos e de CGI bem feitinho. O Ron consegue fugir dos peixinhos e já sobe na sua lambreta, mas a lambreta é muito lenta. E meio que o Ron: porra, essa lambreta é muito ruim. E ele tenta ligar pra Kim, mas ela tava muito ocupada meio que no baile. E o Ron já chega meio que na festa, meio falando que os brinquedos estão do mal, mas os brinquedos são mais espécies e se escondem. E finalmente o Ron abandona sua fachada de meio que passiva e já vai pra agressiva com o Eric. Pois ele não se importa o que ele pensa, ninguém pensa. Pois a Kim vai acreditar nele, embora que ela concorda com a excitação. O Ron revela que o Greg tava por trás meio que de tudo isso. E aí ele ainda fala que a Buenonatio tem mais de 10 mil filiais, ou seja, só piorou a concepção do mundo. Então a Kim já decide meio que verificar isso. Ela recebe informações do Wade e aí vê que esse circuito meio que tá além do que ele já viu. Então a Kim teve a ideia de mostrar isso para o seu pai. E meio que ela encosta o dedinho meio que no
que no Eric, dizendo, olha, eu preciso salvar o mundo. E aí o Ron fala, meu mesmo, mas com um sinal de depois. E quando eles mostram isso pro pai da Kim, ele reconhece isso como tecnologia Hefesto. E o Womack fala, olha, para um gênio mal, o Drake é bem burro. Por quê? Ele roubou uma tecnologia de 3 bilhões de dólares e ainda distribui com burrito. E ainda acaba com os canudinhos dobráveis. Não sabe nem gerenciar uma cadeia de lanchonete. E já vamos pro Greg, que ele recebe o relatório da Shigo que a saturação do mundo tá completa e eles vão atacar meia-noite. Mas eles têm um problema. E se chama Kim Possible e Unstoppable. Então o Dr. Greg já decide atacar a cidade. Meu Dr. Atacando imediatamente. Mas tem uma adição. O Drake quer que a Shigo saia e traga o Eric. E por alguma razão ele tem um ponto arrecadado aqui com o Eric. Bom, já vamos pra família Possible. E o pai explica que o Drake roubou uma questão de tecnologia. E os pirralhos, legal, vamos tocar, brincar com tecnologia roubada. Meninos, meio que essa tecnologia pertencia ao seu pai. Nisso, meio que o pai explica mais sobre o Professor Festus, já que meio que é um metal vivo, pois pode se consertar, se modificar e crescer. Mas tudo isso não pode funcionar sem um sinal de comando. E o pior que o Greg tem. E nisso, os dois robozinhos que estavam na casa da Kim meio que crescem. Então a Kim e o Ron decidem distrair meio que os dois robôs, enquanto a família meio que decide ajudar a Kim. E aí a mãe vê a lambreta do Ron e fala, Tim, a marido, depressa, pegue essa lambreta. Finalmente vão fazer alguma coisa desse meio de transporte horrível do Ron. Então os meninos decidem pegar os foguetes deles e eles modificam meio que uma lambreta. E ainda colocam meio que um combustível feito pelo pai da Kim. E meio que é revelado que os meninos adoram isso. E até o próprio Ray tava enfrentando problemas, pois o robôzinho que ele também tinha meio que tava atacando ele. O Ed fala, olha, meio que é só acabar com o sinal, mas eu não tenho condições para rastrear. E é aí que o Ron deduz que ele deve estar na origem de todo o mal, o Reino Nátil. E nisso os dois já vão pra lambreta e rola uma cena de perseguição entre eles e o robô. E eles já acham meio que um sinal de comando meio que no Bueno Nátil. Então eles usam meio que o próprio robô para destruir esse sinal. Após isso, o Wade meio que transmite a mensagem do Dr. Greg. E o Greg fala que desta vez a Kim que vai se render. E também a Shigo pegou o Ed. E nisso a Kim meio que já decide trocar de roupa. E ela vai usar um traje de combate experimental. E o Ron fica também sem super traje. Bom, eles chegam aqui no quartel-general. E nos gadgets selecionados tem gás lubrificante em forma de brilho e um disjuntor eletromagnético. Assim, fazendo que destrua todo o sistema do Greg. Os dois já entram e já se encaram com o Summon Ninja. Que aqui, ele tá com uma voz mais fininha. E nisso já temos um paralelo cinematográfico de qualidade. Bem, o Ron e o Rufus já usam o gásinho meio que para fazer o Summon Ninja adormecer. E nisso já temos mais um confronto da Kim com a Shigo. E mais uma vez elas lutam ferozmente. E a gente vê o que esse crash de batalha pode fazer. Gera campo de força, meio que deixa a mão crescida, se regenera e emite luz azul. E o Ron vai torcendo pela Kim. E enquanto ele tá torcendo, ele dá um socão meio que no Summon Ninja. E sua caça desce. Retomando pra luta da Kim com a Shigo já queria dar uns pegas no Eric. Bom, a Kim derrota a Shigo e nisso ela já acha o Eric. Mas aí que rola o plot twist. Na verdade, o Eric é um Citogrone 901 e já executa a Kim. E o Ron já tenta meio que salvar a Kim, mas ele é nocauteado pela Shigo. Depois que meio que o Ron acorda, ele e a Kim estão amarrados. E a Kim meio que tava desiludida, pois ela não conseguiu ver que era um Citogrone. E aí meio que o Ron pergunta, você beijou ele, né? E aí ela fala, não, mas bem que eu queria. E pela primeira vez, a Kim já queria desistir, pois o Greg venceu e agora ela tá de coração partido. Mas o Ron não quer que a Kim tenha o seu
papo de derrotado e ter pena de si mesma. E ele já queria se vingar. E nisso ele fala um negócio muito fofinho pra Kim. Que existem outros garotos meio que mais melhores do que o Eric. Garotos de verdade. E quando a Kim pergunta se tem um garoto lá fora pra ela, o meu menino Ron já responde: lá fora, aqui dentro. E a Kim teve um lampejo e ela já percebeu no que queria se referir. Embora que essa conversa seja interrompida pelo Rufus. E gente do céu, ainda bem que o Ron finalmente tomou iniciativa. Tem orgulho. E quer saber? Tem muitos caras lá fora que são melhores pra você que o Eric. Garotos legais e de verdade. Acha que tem um garoto lá fora pra mim? Lá fora, aqui dentro. Então, a Kim tem a ideia de que o Rufus use o batom a lace para que eles possam escapar. E meio que ele acabou usando o batom de verdade. Usa o batom, Rufus! O outro batom. Aí que a gente chega no clímax. Começa a chover, tem crovoada e os robôs já estavam meio que voando pra atacar o mundo. O Greg tava adorando isso e ele. E você tava duvidando das minhas pesquisas, né, Chigo? E ela: as festas do pijama? E aí fala: mas eu descobri as franquias da Kim Possible, que são meninos! E nisso aqui, e o Ron já queria meio que dar uma porrada no lugar. A Kim já vai em direção à torre, meio que onde tava meio que dando o comando para os robôs atacarem mundialmente. E o Ron finalmente tem um desconto no Eric. E aí a Kim vai se enfrentando com a Chigo. O Ron meio que dá um desconto no Eric, principalmente porque o Eric insulta o Rufus. Então meio que rola essa confusão e meio que o Rufus já joga o eletromagnético para o Ron, que joga pra Kim, da qual atira meio que em direção à antena, mas o Eric pega o pedaço. E aí o Rufus vingativo por ter sido insultado morre meio que no pé do Eric. E o Eric acaba se esvaziando e meio que teoricamente morrendo. E meu Deus do céu, esse ratinho fofo é assassino. Sabe, robô, o Rufus não gostou do que você disse. O baixinho é vingativo. Hã? Não! E é aí que o satélite já é destruído, os robôs voltam para serem brinquedinhos. E o mundo foi salvo graças a Kim Possible, Ron Stoppable e o Rufus. Mas quem foi a verdadeira estrela foi o Ron Stoppable, por ele meio que ter esse papel mais fundamental. E ainda meio que vai encarar o Greg só para que ele diga meio que o seu nome. E ele finalmente, o Drake finalmente fala o nome dele. Você não está falando sério. Olha pra minha cara! Por favor. Eu esqueço o seu nome, eu imploro. Diga o meu nome! Diga! Ele é... Stoppable! Uba! A Kim já dá o seu último chutão na Chigo. Como essas duas gostam de brigar uma com a outra. Depois que o Greg, a Chigo e os capangas são presos, a Kim já tinha meio que um assunto pendente e ela quer resolver isso com o Ron. Nisso voltamos pro baile, que tá todo mundo vendo a notícia que a Kim salva o mundo. E o Brick resolve meio que ficar com a Monique, na qual ela amou. E nisso, Kim e o Ron chegam de mãos dadas e a Bonnie fala: ah, finalmente! Olha, esses dois fracasados estão namorando! E o povo que também comemora pra frustração da Bonnie. E aí que temos a cena final, que é emblemática. Bom, rola essa estranheza entre a Kim e o Ron. E o Rufus, que teve que aturar esse romance adolescente o filme inteiro, meio que aproxima os dois. Aí eles vão dançando numa musiquinha romântica. A Kim abraça ele e o Ron vai gostando disso. Os dois dão aquela olhada, rola a cabecinha. E finalmente rola um baita beijo entre eles. E assim finaliza esse filme com chave de ouro. Mas agora eu sei que é você. Minha gente, esse filme é muito bom, pois o romance entre a Kim e o Ron é muito bem conduzido aqui, principalmente o humor e as cenas de ação. E dá pra ver pelo meu sorriso que eu fiquei torcendo pelo Ron o filme inteiro, porque pô, o tadinho só sofreu por conta meio que do romance entre a Kim e o Eric. Tudo isso é originalmente meio que pela sua raiva de ter um novo chefe
MCU da Burnonal. E aí que vem uma curiosidade. Originalmente, era pra esse filme ser o final original da série. Mas a Disney, vendo a popularidade que esse filme meio que fez, meio que queriam renovar para mais uma temporada. E a resposta dos criadores foi assim. Senhor Warner, estou de volta. Bom, essa foi a análise de Kim Possible, o Grama do Amor. Se inscreva no canal e ative o sininho que eu pratico. Muito busy, fui!